Uma história de sacrifício, rejeição e redenção. Conheça a história de Jefté e descubra o que o levou a fazer uma promessa que mudaria sua vida para sempre. Foi nesse cenário que Jefté nasceu, envolto em circunstâncias que muitos preferiam apenas sussurrar. Filho de Gileade, sim, mas não de sua esposa. Sua origem estava ligada a uma prostituta. Esse fato, como uma sombra persistente, marcaria sua vida desde o primeiro instante, uma mancha que o tempo jamais conseguiria apagar. Enquanto outras crianças corriam livres rindo e sonhando, Jefté cresceu ouvindo cochichos e sentindo olhares enviesados. Os filhos legítimos de Gileade, seus meio-irmãos, não faziam questão de esconder o desprezo. Eles viam Jefté como um intruso, alguém que não tinha direito de estar ali, muito menos de dividir a herança da família. Assim, dia após dia, a tensão crescia dentro daquela casa. Não demorou para que a situação se tornasse insustentável. Dia após dia, a tensão crescia dentro daquela casa. Os murmúrios se espalhavam como sombras, envolvendo Jefté em um manto de solidão e rejeição. Seus meio-irmãos, herdeiros legítimos do lar, viam nele não apenas um estranho, mas um intruso indesejado. As palavras cortantes que ecoavam pelos corredores eram como flechas perfurando o coração de Jefté, lembrando-o constantemente de sua condição de filho bastardo. A atmosfera pesada da casa tornava-se quase palpável, arregada de ressentimento e desprezo. Jefté tentava encontrar refúgio nos cantos mais distantes da propriedade, mas não havia lugar seguro para ele ali. Cada olhar enviesado, cada palavra afiada era como uma faca cravada em sua alma ferida. O jovem Jefté aprendeu desde cedo o peso da exclusão e a amargura da injustiça, sentimentos que moldariam seu caráter e sua jornada futura. Jefté, ao ser expulso de casa, sentiu o peso da rejeição e da solidão como um fardo insuportável sobre seus ombros jovens. Cada passo que dava para se afastar daquele lar que deveria ser seu era como uma faca cravada em seu coração. As palavras afiadas dos meio-irmãos ressoavam em sua mente, ecoando a cruel realidade de sua condição. Enquanto deixava para trás a única vida que conhecia, Jefté carregava não apenas seus poucos pertences, mas também a dor profunda de não ser aceito por sua própria família. O caminho à frente se estendia incerto e solitário, levando-o em direção a Tob, uma terra distante, onde ele buscava refúgio e esperança de encontrar um lugar onde pudesse ser reconhecido não pelo sangue que corria em suas veias, mas pela força de seu caráter e determinação. O caminho à frente era incerto e solitário, conduzindo-o a Tob, uma terra distante onde buscava refúgio e a esperança de ser reconhecido não por sua origem, mas por sua força e determinação. Entre os exilados de Tob, Jefté encontrou acolhimento e histórias semelhantes à sua. Com o tempo, ergueu-se das cinzas do passado, reconstruindo-se como alguém mais forte e resiliente. Distante dos olhares julgadores de Gileade, Jefté encontrou um novo propósito. Sua presença firme e determinada inspirava confiança nos corações daqueles que, como ele, haviam sido rejeitados. Assim, transformou sua dor em força, sua solidão em liderança, e na comunidade que o acolheu, descobriu a aceitação que sua própria terra lhe negara. Jefté, ao se estabelecer em Tob, uma terra distante e desconhecida, encontrou um novo propósito ao liderar os renegados e marginalizados que habitavam aquela região árida. Sua presença silenciosa e determinada inspirou confiança nos corações desesperançados daqueles homens que, assim como ele, carregavam cicatrizes invisíveis de uma sociedade que os havia descartado. Jefté não se destacava por imposições ou gritos, mas por um carisma bruto e autêntico que o ligava a cada um daqueles rejeitados. Sob sua liderança, o grupo começou a se unir, formando uma irmandade improvável baseada na força da resiliência e na busca por redenção.
A reputação de Jefté como líder respeitado e temido começou a se espalhar para além das fronteiras de Tob, ecoando nas terras ao redor como um sinal de esperança para aqueles que se sentiam perdidos. Ele não era mais apenas o filho bastardo de Gileade. Agora era visto como um guia capaz de conduzir os desajustados em direção a um propósito comum. Assim, Jefté emergiu não apenas como um líder entre homens marginalizados, mas como uma figura central na transformação daqueles que foram esquecidos pela sociedade. No coração de Tob, uma região isolada e pouco habitada, Jefté encontrou um refúgio e, ao mesmo tempo, uma missão. Ali, entre homens que haviam sido excluídos e desprezados pela sociedade, ele descobriu um papel que jamais imaginara: o de guia e protetor. Esses indivíduos, marcados por histórias de abandono e fracasso, viram em Jefté não apenas um líder, mas um espelho de suas próprias dores e anseios. Sua maneira de conduzir não dependia de ordens duras ou discursos inflamados, mas de uma empatia natural que conquistava corações e mentes. Aos poucos, o que antes era um bando desorganizado de desesperançados transformou-se em uma comunidade unida por laços de lealdade e confiança. Jefté, com sua habilidade única de enxergar potencial onde outros só viam desolação, moldou aqueles homens em uma força coesa. Sua influência não se limitou às fronteiras de Tob. Rumores sobre sua capacidade de liderar e inspirar começaram a circular por terras distantes, atraindo olhares de curiosidade e admiração. O que começou como um exílio forçado tornou-se uma oportunidade de renascimento. Jefté, antes visto apenas como um filho rejeitado, emergiu como uma figura de transformação. Ele não apenas deu um novo rumo à vida daqueles homens, mas também provou que mesmo os mais esquecidos podem se tornar agentes de mudança. Sua história passou a ecoar como um testemunho de que, nas mãos certas, a adversidade pode ser o início de uma jornada extraordinária. Enquanto Jefté liderava os renegados em Tob, uma ameaça crescia silenciosamente em Gileade, como uma sombra que pairava sobre seu passado conturbado. Os amonitas, impiedosos e implacáveis, avançavam com força devastadora, saqueando aldeias e aterrorizando o povo. Suas incursões não eram apenas ataques militares. Eram declarações de domínio, um lembrete cruel de que estavam determinados a tomar a terra que há muito cobiçavam. Enquanto Jefté construía sua nova vida em Tob, longe dos olhos vigilantes de Gileade, o perigo se aproximava cada vez mais. A paz havia se tornado uma memória distante para os habitantes de Gileade, e a necessidade de um líder corajoso e capaz tornou-se urgente diante da ameaça iminente dos amonitas. Os anciãos da cidade enfrentavam uma encruzilhada. Quem poderia liderar Israel contra esse inimigo implacável? A resposta estava prestes a colidir com o destino de Jefté de uma forma inesperada e impactante. Enquanto ele consolidava sua liderança em Tob, conquistando a lealdade dos homens renegados que ali se encontravam, uma atmosfera de tensão e preparação tomava conta do ar. Cada gesto, cada decisão era um passo em direção a um destino que se aproximava de forma inexorável. Ao mesmo tempo, em Gileade, os eventos se desenrolavam com uma velocidade impressionante, como peças de um grande tabuleiro sendo movidas por mãos invisíveis. A região fervilhava de movimentos estratégicos, alianças sendo forjadas e planos sendo traçados, tudo convergindo para um momento crucial. O terreno estava sendo preparado minuciosamente para um confronto que ninguém poderia evitar. Um embate que, quando chegasse, não apenas definiria os rumos daqueles envolvidos, mas alteraria para sempre o curso da história, deixando marcas profundas e um legado que ecoaria através das gerações. A guerra contra os amonitas foi travada com coragem e estratégia. Jefté liderou o exército de Israel como um homem possuído por uma determinação inabalável.
cada passo e cada ordem guiados pela força do Senhor. Os amonitas, que marchavam confiantes na vitória, logo perceberam que estavam enfrentando algo mais poderoso do que números ou táticas militares. Era como se os céus lutassem ao lado de Jefté, abençoando suas ações e direcionando seus golpes. A batalha foi feroz, mas a vitória de Israel foi esmagadora. O povo que havia sofrido sob o jugo dos amonitas agora erguia a cabeça em meio aos destroços da guerra, celebrando a libertação e a proteção divina. As notícias da vitória se espalharam rapidamente por Gileade como um fogo que aquece corações gelados, trazendo esperança e renovação para uma terra assolada pela opressão. Jefté, após a vitória contra os amonitas, viu-se diante de um dilema angustiante. Em um momento de fervor e desespero, ele fez um voto solene ao Senhor, prometendo oferecer como sacrifício o primeiro ser vivo que saísse ao seu encontro ao retornar para casa. A promessa foi feita com sinceridade e urgência, como uma tentativa de garantir o favor divino na batalha iminente. No entanto, Jefté não poderia prever as consequências devastadoras desse compromisso impensado. Ao avistar as portas de sua casa se abrirem à distância, ele testemunhou sua filha única correndo em sua direção, dançando em meio aos cânticos de vitória. O sorriso radiante da jovem contrastava com a expressão sombria de Jefté, que se viu dilacerado entre a alegria da reunião e o peso insuportável da promessa feita. Em meio às lágrimas e à angústia, Jefté percebeu que teria que cumprir seu voto, mesmo que isso significasse sacrificar o bem mais precioso de sua vida. Se você gostou da história de Jefté e quer continuar acompanhando outras histórias poderosas da Bíblia sobre fé e superação, inscreva-se no canal para mais conteúdos exclusivos. Jefté nos ensina lições valiosas sobre rejeição transformada em força, compromissos feitos com sabedoria e chamados divinos complexos. Sua jornada ecoa através dos tempos, convidando-nos à reflexão sobre nossas próprias decisões.